Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma live hoje, uma live bem legal hoje, né? Sobre resíduos sólidos, com um convidado também aí de Minas Gerais, que trabalha há muito tempo nessa área de resíduos, aqui é o Felipe Gomes, né? E que criou agora um site recentemente, aliás, uma página no Instagram chamada é Lixo. Vai ser um papo bem legal que nós estamos vivendo essa semana um marco, né, da história dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Então, estou esperando aqui o Felipe entrar para a gente já. Aí o Wagner entrou já. Boa noite, Wagner. Esperando o Felipe entrar aqui para a gente começar o bate-papo. Aí, o Felipe acabou de entrar. E eu vou convidar ele aqui. Pronto, já convidei o Felipe. Aí, boa noite, Felipe. Tudo bem? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Felipe, Tudo bom? como normalmente o pessoal vai entrando aos poucos, o Wagner entrou aí já, daqui a pouco o pessoal está entrando, e Ah, o pessoal vai entrando aos poucos, aí até umas 7h05 mais ou menos, o pessoal está entrando. Eu vou pedir então, Felipe, primeiro para você se apresentar, já que isso aqui vai estar gravado depois, né, vai deixar para as pessoas verem posteriormente também. Então eu vou pedir para ok. você se apresentar aí, fazendo um favor. Bom, eu sou Felipe Gomes, sou engenheiro ambiental, trabalho já com resíduos há uns bons anos. Sou sócio fundador da empresa Metano Resíduo e Energia, onde que a gente trabalha com valorização de resíduos orgânicos. E esse ano eu comecei a desenvolver o projeto, o Lixo, que é um questionamento, né? Tanto que a logo dele é uma interrogação e exclamação, porque a gente acredita muito que, na verdade, o que leva um resíduo a virar lixo é a atitude, né? O Sim, cidadão, ele, quando tem a atitude correta, o resíduo não vira lixo, né? O lixo não existe. O que existe é a atitude inadequada. sim. Então é isso. E então e veio bem a calhar essa live hoje, né? A Sharon entrou aí também, ela sempre tá com a gente aqui. Olha lá, o engenheiro Lucas também está entrando, o pessoal está começando a entrar aí. E essa semana tem um marco muito legal que eu acho que veio bem a calhar, né? Essa justamente na semana de um marco fundamental para a história, né, do resíduo sólido no Brasil, tá? Sim. E daí eu queria já entrar, aproveitando que fazem 10 anos, né, quem estava conversando, não é? O, Isso, 10 anos de aprovação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Ela foi justamente. aprovada em 2 de agosto de 2010, né? E foi Sim, um grande avanço. Nós temos uma legislação brasileira, por mais que ainda falta muito a caminhar, né? A gente tem muito desafio, sim. mas a legislação brasileira ela é uma referência a nível mundial, principalmente na questão da inclusão do catador no processo de reciclagem. Ela empoderou muito a figura do catador. E o catador é um agente ambiental muito importante nessa história, Com que é certeza. muito marginalizado. Para você ter uma ideia, existem registros de catadores na Europa no século XVI. Já se tem registros. E Sim. no Brasil, começou com um poema de Fernando Pessoa, que eu vou até ler ele aqui, que ele chama O Bicho, ou melhor, de Manuel Bandeira, desculpa. Tá. Olha só, esse poema chama O Bicho, é um dos primeiros registros que a gente tem no Brasil da questão do catador. E ele fala assim: vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não a examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Isso é Fernando Bandeira, em 25 de fevereiro de 1947, falando de uma Então, situação que ele viu. sim, já Né? vi essa questão do catador. E é interessante, né? Porque a gente que fez faculdade de engenharia ambiental,
uma das primeiras coisas que a gente tem contato é aquele vídeo da Ilha das Flores, né? Que ganhou prêmios mundiais, ele ganhou prêmio do mundo inteiro, mostrando a realidade, né? Dos catadores de um grande lixão, né? Como que era a vida Sim. deles, o que eles passavam lá. E é uma coisa muito intrigante. Inclusive, tem um outro dado importante aqui também, para passar para você com relação à história do resíduo no Brasil. Você sabia que a primeira legislação sanitária do Brasil, que foi feita por Dom Pedro II, lá no século XIX, lá atrás, ela colocava que o urubu cuidava das carniças, o urubu era um agente sanitário. Era muito interessante. E que as águas levavam os detritos das residências. Que era porque você pegava o pinico e literalmente jogava pela janela. Que daí a Uhum. chuva que levava embora o detrito. Então você vê, né? Você tinha naquela época dois agentes da natureza, que era o urubu e a água da chuva e o córrego para levar embora. Mas não tinha, Sim. aí que é interessante, e o resíduo em si, ele não fazia parte do código. Olha que interessante, o sólido, entendeu? Caraca. Ele já era tratado como uma coisa para ser descartada em qualquer lugar naquela época, entendeu? É porque já não, assim, não se era talvez um problema tão grande, né? Porque o resíduo Não, ele vai não, aumentando o problema, na hora que você vai ter esse adensamento populacional que a gente vem vivendo, né? sim. Cada vez adensando mais, e aí o problema vai exponenciando, né? Vai só Isso, e daí crescendo. agora a gente vai entrar num tema legal. Assim, o que você acha que evoluiu nesses últimos 10 anos no panorama do resíduo no Brasil? Assim, na sua opinião. Olha, eu diria que evoluiu muito, muito. Tiveram vários eventos que ocorreram até chegar até ter a Boa promulgação noite, da boa lei, noite. né? Antes da lei, para você ter uma ideia, a lei ela ia nascer de uma política para resíduos civis de saúde, e depois ela foi incorporada e virou a Política Nacional de Resíduos. Um dos grandes avanços que eu vejo, mas que ainda tem um caminho muito grande, é a questão do catador. Hoje você tem diversos mecanismos que permitem, né, os catadores, por exemplo, hoje você pode, uma prefeitura, ela pode contratar uma associação de catadores para fazer a gestão de resíduos. Por Sim, exemplo, aqui em Contagem, onde eu moro, acabou de ser feito um contrato com duas cooperativas, a Asmac e a Recicatas, que eles que estão fazendo toda a coleta de recicláveis da cidade. Então, essa questão da inclusão do catador, que é uma questão ambiental, é uma pessoa que presta um serviço ambiental, nós temos muita gente que vive disso, então você trouxe, através do conhecimento legal, uma forma de incluir essa população. Então, eu acho que esse foi, sim, um grande avanço, que a gente não pode deixar se perder de forma alguma. O Brasil ele tinha uma situação que era praticamente somente lixões, na época era somente sim, lixões. sim. E agora nós já estamos migrando bastante. Hoje, 60% do nosso resíduo é destinado de forma ambientalmente adequada. Tá. 40% ainda continua indo para lixões ou os aterros controlados, que não é uma forma de destinação ambientalmente adequada, mas já está um pouco acima do lixão. Então nós tivemos esse avanço. A indústria da reciclagem evoluiu muito no Brasil, mas nós ainda temos também um longo caminho, né? A gente recicla 3% do nosso lixo, ou seja, não é nada. E quando a gente pega, pensa no orgânico, que é 50% do nosso lixo, 51,4%, como diz lá o Plano Nacional, não recicla nada. Tem um anuário muito legal, que é o anuário 2017-2018, da reciclagem, da ANCAT, que é a Associação Entendi. Nacional de Catadores e Catadoras de Material Reciclado. E nesse anuário, eles juntam 260 cooperativas no Brasil inteiro, e eles, de tudo que eles reciclaram, menos de 1% é orgânico e eletroeletrônico, porque junta os dois no mesmo número. Então, é um caminho que a gente ainda tem muito a percorrer, a questão Sim, do orgânico, né? E mesmo sendo metade do nosso resíduo, e o que gera um grande problema, né? Que gera sim. chorume, vetores e tal. Então, daí, até com relação a isso, é, com relação a resíduos orgânicos, nós temos até uma dificuldade dos municípios menores
que são aqueles aterros de inerte, que muitas vezes você acaba jogando nesse aterro. Boa noite, tá entrando o pessoal do Bioma Pampa, entrou também o nosso amigo Evaldo, entrou aí também. Tá? Nobre Evaldo, ficamos sabendo que a gente tem um amigo em comum, né? É isso aí. Então a Thaís também, que é da Eco Soluções, o Alexandre, meu amigo gaúcho lá dos Pampas, tá aí também. Tem um pessoal muito legal entrando aí. Então, assim, minha mãe também está participando, viu? Deixa eu fazer um merchanzinho aqui. Tá aí também? Maria Regina, minha mãe ué. Então é sua mãe. Então é importante. Boa noite para a mãe do nosso amigo Felipe. Então, assim, tem uma questão muito importante, porque quando a gente fala de resíduo orgânico, a gente pensa mais na parte de alimento, mas tem uma parte de poda também dos municípios, que também é resíduo orgânico, e muitas vezes esse resíduo ele é colocado indevidamente junto com aterro de inertes, entendeu? E deixa esse material lá sem uso nenhum, e é um material riquíssimo para jardim, riquíssimo para você fazer um composto, até para agregar no resíduo orgânico comum de casa, para você agregar esse material e melhorar a qualidade desse composto. Não é verdade, Felipe? Sim. No Brasil, nós tem alguns exemplos legais no Brasil, mas é isso, a grande maioria do orgânico não é aproveitado. Esse resíduo de poda, ele poderia já ser, por exemplo, a prefeitura, na hora que ela está fazendo lá a poda, ela já poderia ter um triturador, já vai triturando aquilo, já direcionar para a compostagem. Então, é um resíduo riquíssimo, que o uso dele é praticamente direto, né? Ele não vai te gerar problema quase nenhum, só que ele acaba virando um problema ainda mais quando ele é mal gerenciado, né? Ele ir com resíduo de construção civil, que é um outro resíduo nobre, né? Hoje no mundo está se fazendo muita questão do agregado artificial, da areia artificial, que vem desses resíduos, para você não ter que extrair isso da natureza mais. E você contamina esse material, você piora a qualidade. Então, é uma solução totalmente inadequada. E pensando em orgânico, eu sou apaixonado pelo resíduo orgânico. Para mim, meio que inadmissível ele representar metade do nosso resíduo e praticamente não se fazer nada. Sim. E no Brasil, eu acredito muito também na questão da responsabilização do cidadão para a gestão do resíduo. Sim. E da atitude de cada um, né? Igual a questão do nome, o A é lixo, é justamente isso. Que faz um resíduo virar lixo é a sua atitude. E no Brasil nós temos um exemplo que ele é conhecido mundialmente e que tem que ser muito replicado, que é o exemplo lá de Florianópolis, Santa Catarina, que é a Revolução dos Baldinhos. Que você tinha uma comunidade que estava com a condição de vida muito ruim, com resíduos se acumulando, gerando rato e vetores. E a população daquela comunidade se organizou e começou a fazer um processo de compostagem ali. Eles distribuíram baldinhos para toda a população, separaram o orgânico, fizeram um processo de compostagem, e hoje esse é um exemplo mundial de como que um arranjo local para resolver um problema pode dar conta da questão do resíduo. Isso eu acho que tem que ser muito fomentado no Brasil. Sim, até porque aí tem uma outra questão que é importante, no valor agregado que tem um resíduo. Tudo isso que a gente está desperdiçando hoje, chamando de lixo e jogando fora, ele tem um valor agregado absurdo. Por exemplo, na compostagem mesmo, além do valor do composto produzido pós-compostagem, durante o processo de compostagem, você tem a produção do biometano, né? Sim. E você entende muito bem disso, né, Felipe? Eu trabalho há uns bons anos com a questão do biogás, né? Eu fundei essa empresa, ajudei a fundar a Metano lá em 2009, e eu entrei efetivamente em 2010. E o Brasil tem um potencial de biogás inacreditável. As usinas de biogás que podem surgir no Brasil não existem comparativo no mundo. A Alemanha lá, que é uma referência na parte de biogás, a capacidade instalada média é 0,5 megawatt. É uma planta de pequeno porte. No Brasil, por exemplo, no setor sucro energético, de usina de açúcar e álcool, nós estamos falando de planta de 30, 40 megawatts. São plantas gigantescas. E ainda é um potencial desperdiçado no Brasil
mas que está melhorando muito. Teve um programa muito legal que está sendo desenvolvido, que é o Renova Bio, que é um programa para fomentar a descarbonização, principalmente do setor sucroenergético. Então tá evoluindo muito isso. E o resíduo orgânico no Brasil, a gente produz muito resíduo orgânico. O nosso resíduo, né, metade é orgânico e a gente não faz praticamente nada. E o orgânico, eu tenho um outro ponto que eu gosto sempre de levantar, quanto menor for a escala para você tratar o orgânico, acaba ficando mais fácil. Barcelona conseguiu fazer um avanço muito legal. Eles tinham uma política para reduzir a quantidade de geração de resíduo e retornar a um patamar de geração do ano de 2020, do ano 2000. E eles fizeram um projeto muito legal de incentivo da compostagem caseira, né? Daquelas mini composteirazinhas. E conseguiram. A população teve uma adesão altíssima e fez isso. Porque o que acontece? Olha só, pensa no resíduo da tua casa, né? A sua acha que você deve mandar para reciclagem. Mas a maioria das pessoas que não mandam para reciclagem, a gente já separa o resíduo. A gente geralmente tem 3 lixeiras na nossa casa. Uma que fica na pia da cozinha, que é o nosso orgânico. Uma que fica na área de serviço, que é a de embalagem. E uma que fica no banheiro, que é o rejeito. Você já separa. Aí você junta os 3, põe no mesmo saco e manda embora para a aterro sanitário, para o lixão. É isso mesmo. Né? É isso mesmo. A gente já fez o serviço. Quanto mais você junta o resíduo, na hora que você chega, por exemplo, numa cooperativa, para você fazer a triagem desse material, você triar o material misturado é muito mais complicado, muito mais caro, fica muito pior. E a população já faz. Então a gente tinha que conseguir fazer com que esse resíduo saia nessa separação em 3 partes e continue separado assim, porque o serviço caro já foi feito de forma gratuita. E sabe, tem uma questão interessante isso, porque essas composteirazinhas, elas estão virando muito comum de se comprar hoje em dia. Está muito mais barato do que era há um tempo atrás. E hoje eu já vejo vários, por exemplo, tem restaurantes aqui em Campos que tem a composteirazinha para destinar pelo menos parte do resíduo para a composteira. Então, você já vê que está havendo apartamentos, tem alguns também que tem aqui já, algumas casas já tem esse tipo de uso. E aqui também, quem tem horta aqui na cidade, tem muito costume de deixar o material, principalmente não o todo, mas a casca de fruta, esse material para virar composto para a horta. Então, o que falta realmente, eu acho, é uma... como é que eu posso dizer para você? Uma campanha maior, em massa, para se você... cada vez mais tem mais pessoas fazendo esse tipo de serviço. Sabe qual é, para mim, um dos maiores desafios ainda a se enfrentar da Política Nacional de Resíduos Sólidos? A educação ambiental. A educação ambiental. Aqui, para você ter uma efetiva inclusão da população, ela realmente se empoderar e se responsabilizar pelo seu resíduo, porque a legislação fala, você é o gerador, você é o responsável pelo seu resíduo. Sim. E para você empoderar isso, você trazer isso para o cidadão, você tem que educar. Tem que ter uma educação ambiental, uma educação cidadã de verdade. E, por exemplo, você pega lá aquele refrigerante que é o mais vendido. Olha o tanto de propaganda que ele faz, mesmo sendo uma das marcas mais conhecidas do mundo. Eles fazem propaganda o tempo inteiro. Por quê? Porque eles querem que as pessoas lembrem dele. E a mesma coisa com a gestão de resíduo. Ela tem que ser trabalhada. E quanto mais novo você começa a trabalhar, mais fácil. Criança de 2, 3 anos já consegue entender o que é resíduo reciclável, aonde colocar. Eu tenho um filho de 3 anos e ele separa o resíduo. Eu pego e falo, Theo, vai lá, ó, coloca lá no reciclável. Esse aqui é do rejeito. Então, é possível. Então, esse é um ponto muito forte. E essa questão das composteiras, na questão dessa essa microgestão do resíduo, isso tem que vir atrelado a um outro ponto muito importante, que é da produção local de alimentos. A questão do resíduo, por exemplo, qual que é, na hora que você vai ver a gestão de resíduo, qual que é o primeiro item? É o recusar. Você recusar
aquele resíduo, né? Se você comprou aquele produto com um monte de embalagem, você se tornou responsável por ele. Sim. Né? Você aceitou comprar aquele negócio, igual a embalagem de batata frita. Uhum. Vem aquele pouquinho com aquele tantão. E você aceitou aquilo, você comprou aquilo. Então, você, como aceitou comprar, você tem que se responsabilizar. Existem várias formas. E a questão se você começa a empoderar a população para ela produzir seu próprio alimento, você automaticamente empodera ela para reciclar o seu orgânico. Porque você vai precisar do biofertilizante para produzir o seu alimento. E isso é um ponto muito chave na gestão de resíduos, porque 30% de toda a produção mundial de alimento vai parar no lixo. 30%. Sim. E a principal desperdício ocorre entre o centro de produção e o ponto de venda. Então, se o cidadão começar a cada vez mais produzir o seu próprio alimento, você elimina essa cadeia de transporte. Sim. Aí você começa a produzir na sua casa, você gera menos. Você começa a incentivar hortas comunitárias, Uhum. que aí você ocupa o espaço urbano. Hortas comunitárias tendem a fazer processos de reciclagem. Igual aqui perto da minha casa tem algumas, é muito legal. Tem um cara que ele pegou o canteiro central da rodovia que passa aqui perto, do anel rodoviário, e fez uma horta lá, que deve dar uns 500 metros de comprimento por uns 30 de largura. Que da hora. Que da hora. E ele faz a compostagem lá. Então, eu acredito muito nessa linha de empoderamento do cidadão, para que ele comece a tomar a atitude e tomar as rédeas do seu resíduo. Desde o recusar, eu não aceito essa embalagem, eu não quero isso. Tanto que teve, mês passado foi um mês sem plástico, né? Teve uma campanha para que as pessoas tentassem ter uma vida sem plástico. E isso vai para os outros resíduos. Tem que se passar para isso. Lógico que tem o poder público, tem que incentivar e tal, mas a questão do cidadão, de cada um, é fundamental. E daí tem uma questão importante, depois eu vou pegar aqui as perguntas que estão chegando aqui, as questões, e a gente fala... A bola seletiva está aí. Isso. Daí a seletiva é nota 10. Ah, legal. Então é o seguinte, ó. Você falou que 30% do alimento vai parar no lixo. E é engraçado, porque do resíduo da construção civil é em torno de 25% a 30% também que é desperdiçado. Para você ter uma ideia, se você fizer 4 blocos de prédio, com resíduo você constrói mais um. Olha que incrível, coisa absurda. É absurdo. É um desperdício. É inimaginável. É inimaginável. Entendeu? Tanto que uma das primeiras lives que nós fizemos foi com relação à construção sustentável. Entendeu? Foi uma das primeiras lives que nós fizemos aqui. Então, assim, a parte de... O resíduo realmente, enquanto ele continuar a ser tratado como lixo, igual ele é no Brasil ainda, porque, para você ver, 3% do material reciclável do Brasil é reciclado. Praticamente zero do resíduo de orgânico é reciclado. Hoje nós estamos começando a fazer um trabalho de reutilização de material da construção civil para fazer agregados. Então, agora aqui em Belo Horizonte nós temos um exemplo bem legal, viu? Então, aqui a Prefeitura de Belo Horizonte, eles têm uma planta de reciclagem de resíduo de construção civil bem interessante. O pessoal da SLU aqui faz um trabalho bem legal nesse ponto. Ainda é pequeno, claro, né? Mas já é uma iniciativa que funciona já há uns bons anos. E temos algumas iniciativas legais. No Rio de Janeiro, lá no Caju, na usina de triagem e compostagem do Caju, tem uma planta de reciclagem de resíduo de construção civil bem legal também. Então é um mercado muito interessante, que bem rentável, é um mercado bem rentável, sim. E, inclusive tem uma coisa importante, que você falou de plástico agora há pouco. E o plástico é um dos grandes vilões hoje do resíduo, assim, mas só para você ter uma ideia, aqui em Campos do Jordão, nós temos o rio Sapucaiguaçu, que ele faz parte da bacia do Rio Grande, que faz parte da bacia do Rio da Prata. Então, nós temos a nascente mais alta da bacia do Rio da Prata, tá? É aqui em Campos do Jordão. Legal. Então, nós temos um lugar aqui que tem uma cachoeira, quando ele está chegando para
para se encontrar com o Ribeirão dos Marmelos, e lá eles colocaram uma rede para parar resíduo, parar garrafa PET. Eu vou falar um Aham. negócio para você. É tirado tonelada todo ano de garrafa PET daquela rede, tá? Diariamente tem que ser coletado. Por quê? Por causa da falta de educação ambiental que você acabou de falar. Que é o grande calcanhar de Aquiles para a melhoria do contexto do resíduo no Brasil, é a educação ambiental. É Com certeza. martelar o tempo todo do problema e o que ele gera. E daí vem a questão do plástico que eu queria falar com você, quem estava falando anteriormente com relação ao nosso querido microplástico e material biodegradável, né? Para a gente Sim. realmente elucidar a cabeça dos nossos seguidores aqui da página, do pessoal que está vendo agora e que vai ver depois, sobre o que é de verdade essa questão. Por favor, ô Felipe, pode falar aí. É, isso me preocupa muito, porque a gente pensar que nós estamos comendo plástico é um ponto que, assim, me deixa aflito. Ainda mais que acontece? O plástico, quando ele vai se degradando, né? O plástico, todo mundo sabe, ele dura 500 anos, né, para se decompor. E Isso. o que acontece com o plástico? À medida que o sol vai batendo, ele vai quebrando, e vai diminuindo o tamanho. E vai se tornando o famigerado microplástico. E essas sacolinhas, por exemplo, que a gente vê, as sacolinhas oxibiodegradáveis, elas nada mais fazem, elas são plásticos de origem de petróleo, e elas nada mais fazem que acelerar o processo de quebra desse plástico e se tornando microplástico ainda mais rápido. E qual que é o problema do microplástico? Primeiro, ele tem uma alta atração por metais pesados. Então, o microplástico, na hora que ele passa perto de algum lugar que tem algum metal pesado, algum outro elemento tóxico, ele se associa a isso e vira e se junta. E ele fica num tamanho tão pequeno que ele não é tirado nas nossas estações de tratamento de água. Então a gente ingere na água que a gente recebe, tem microplástico. E na cadeia alimentar, principalmente de animais marinhos que a gente vai comer, que se alimentaram de plástico e estão Sim. ali na carne daquilo. Então, aquele metal pesado que foi atraído pelo microplástico entrou na cadeia alimentar e vai chegar na gente. Então, esse é um problema real que a gente enfrenta e que está cada vez mais sendo acelerado, até por soluções como essa. Na hora que aparece lá aquele... vamos substituir as sacolinhas de plástico pela oxibiodegradável. E, na verdade, se acelerou o problema. Justamente. Um outro exemplo disso são aquelas camisas que teve uma época que fez uma campanha muito grande. Ah, estamos reciclando garrafa PET para fazer camisa, para fazer calça. Esse é um outro problema. Por quê? Primeiro, você complica a reciclagem futura dos dois, porque toda vez que você mistura dois materiais diferentes, o processo de reciclagem piora, Sim. principalmente se é um material biológico e um material técnico, plástico e algodão. Aí a reciclagem fica bem complicada. E toda vez que você lava aquela camisa, ela libera microplástico. Então, você está só acelerando esse processo. Então, tem vezes que aparece uma solução para reciclável, parece ser uma coisa linda, mas, na verdade, está gerando um impacto ambiental maior do que o do resíduo original, vamos assim dizer, Sim. da Sim. garrafa PET. Sim, e o grande problema aí que está o problema. Eu vou citar um exemplo prático para você de Campos do Jordão. Campos do Jordão, durante há alguns anos atrás, até a década de início da década de 80 do século passado, ela tinha um lixão. Esse lixão, ele era simplesmente na cabeceira do Ribeirão do Canhambora. Ele ficava acima da nascente do Ribeirão Canhambora, tá? Daí o que acontece? Esse lixão foi finalizado, tá? Mas só que o que foi feito para finalizar esse lixão? Simplesmente aterrou o material que estava nesse local. E há mais ou menos há uns 6 anos atrás, eu participei de um trabalho de TCC de uma colega, de uma amiga minha que estava se formando na faculdade, e ela fez um trabalho para coleta
para verificar a presença de metais pesados através de coleta do quê? De vegetação. Aham. Daí foi feita a análise e foi encontrado uma quantidade absurda de metal pesado em tudo que cresceu de vegetação em cima desse lugar. E pior, e na análise do Ribeirão, do Canhambora, adivinha qual foi um dos materiais mais encontrados lá? Microplástico. Entendeu? Tá. Se você, é uma combinação explosiva. Você tem microplástico, tem metal pesado, os dois Pronto. se unem e pronto. É Então isso entra na aí. cadeia alimentar. Lógico, com certeza. Então, quer dizer, o que é importante ressaltar, que eu queria falar disso, quem está falando já hoje, é o seguinte: a importância que tem da população realmente ela ser uma população consciente ambientalmente, que tem a educação ambiental, para ela cobrar do poder público aonde está sendo levado o nosso resíduo. Ele está sendo levado para o lugar correto? Está sendo feita reciclagem? Porque nós somos responsáveis pelo nosso resíduo. Lembra disso? Entendeu? Com certeza. E eu quero até trazer um ponto aqui muito importante. Com a questão do Covid, várias cooperativas tiveram que parar suas atividades. Várias cooperativas estão passando por sérias dificuldades financeiras, cooperativas de recicladores. Inclusive, por exemplo, a Asmac, que é a cooperativa onde que eu destino o meu resíduo. Eles me mandaram um material falando: olha, Felipe, nós ficamos 2 meses parados, agora que nós estamos voltando. Então, com uma campanha muito forte para a população separar o material e destinar, e doar para eles. E tem muita gente que acha complicado, porque fala: eu não tenho coleta seletiva porta a porta, eu não sei aonde descartar. E eu queria falar para o pessoal que existem algumas soluções muito simples. Por exemplo, aqui na minha casa não tem. Eu levava na cooperativa, mas tem um trânsito danado para chegar lá. E aí eu peguei e falei: deve ter alguma solução mais fácil. E tem. Não sei se você conhece, tem um aplicativo que chama Cataqui. C-A-T-A-K-I. Sim. Que é o Tinder da reciclagem. Ele junta geradores de resíduo com catadores. Você vai lá, tem um mapinha que tem a localização das pessoas, tem o telefone do cara, você manda o WhatsApp, a pessoa vem na sua casa e pega. Mesmo a prefeitura não disponibilizando coleta porta a porta na sua casa, você pode passar a ter. E neste momento é fundamental que as pessoas façam isso cada vez mais forte, porque as cooperativas estão passando por um momento muito difícil. A cooperativa que eu levava, que é uma outra, que era sem ser Asmac, uma outra pequenininha, ela fechou, que era um pouco mais perto da minha casa, eu enfrentava mesmo dos trânsitos. Outro dia eu fui levar o resíduo lá, aí estava o dono, o presidente da cooperativa, falou: Felipe, felizmente nós fechamos, cara, nós não estamos aguentando. A gente diminuiu muito a coleta, eu tenho que pagar o aluguel do galpão, e tiveram que fechar. Isso aconteceu com vários. Tem um amigo que eu conheci há um tempo, que é o Evaldo, que é um catador lá de Lavras. Ele é o Reciclando Mentes. Ele faz um trabalho de educação ambiental muito legal. Ele tinha um galpão, ele estava com um galpão alugado. No começo do ano, quando deu a questão da pandemia, ele teve que devolver o galpão, porque ele não aguentou, começou a gerar um prejuízo grande. Ele tem lá uma Kombi que ele faz o processo de coleta seletiva e tal, e ele é um catador que ajuda muito catadores de rua, que são aqueles catadores que não estão associados a nenhuma cooperativa. Imagina, a vida de um catador já é complicado, se ele ainda não está associado à cooperativa é mais difícil ainda. Com certeza. E aí eu até queria pedir aqui uma ajuda do pessoal. Nós subimos uma vaquinha para ajudar ele, sabe? Porque a Kombi que ele usa lá para fazer, inclusive o bispo do Combosa Seletiva que está aí, deu uma ajuda também, contribuiu. A Kombi que ele usa fundiu o motor e ele não está conseguindo fazer. Aí eu até ajudei ele a fazer uma vaquinha e nós subimos. Tem lá no Benfeitoria, tem no meu Instagram, tem. Depois eu vou te mandar, se você puder fazer uma divulgação. Beleza, faça uma divulgação. Tá? Porque é um momento que ajude o catador que está próximo de você. Busque aí na sua cidade, quem estiver vendo, qual que é o catador que está aí perto. Acesse o Cataqui, instala o Cataqui no seu celular, veja o catador e separa o seu material. O que o pessoal da Asmac me pediu foi isso. Felipe, a gente só quer que o pessoal doe o material, que o pessoal separe, a gente vai buscar, a gente está precisando. Então fica aqui um apelo para quem se preocupa. Esse momento é mais importante do que nunca. Eles só querem o seu lixo, nada mais que isso. Com certeza. Então, inclusive tem uma questão importante
da reciclagem, né? Que eu lembro quando eu comecei a implantação da reciclagem em Campos do Jordão, a gente começou com 3 toneladas no mês. Quando eu saí de lá, a gente estava com beirando 65 toneladas de material mensal. E você Uhum. vê a euforia do pessoal da cooperativa, sabe? Desse aumento, de ver que a população tá começando a se preocupar verdadeiramente e recebendo ligação de tudo quanto é lado. Ô, eu já tô lotado aqui em casa. Vocês vão passar essa semana? Ô, aqui em casa é terça, né? Vocês não vão deixar de passar, não. Então, você começa a perceber que, e principalmente uma coisa que eu percebi da reciclagem, você tem que contar diretamente com aquelas pessoas que são líderes de bairro. Quando você trabalha com os líderes do bairro, vai muito mais fácil, sabe? Flui melhor. Porque o líder de bairro, ele passa a ser o cara que ajuda o catador. Ele é o cara que, opa, ó, não esquece. Ô Celso, você me deu uma ideia aqui, cara, que assim, eu te agradeço. Eu estava aqui matutando o que, que eu ia fazer para ajudar as máquinas. E o bairro onde eu moro tem um grupo de WhatsApp gigante, então eu não participo dele, mas minha Isso aí, sogra participa. Eu isso vou aí, jogar isso lá, falou, gente, vamos separar, o pessoal das máquinas vai buscar na casa de cada um, é por isso favor, aí. separe. É essa mobilização, só o que eu gosto de falar, são as micro-revoluções. Nós só Sim, vamos evoluir se a gente fizer micro-revoluções diárias. E essa questão de você gerenciar de forma adequada o seu resíduo é uma micro-revolução. E hoje está com fácil. certeza. Tem aí o cataqui, pô, não tem desculpa para falar, ah, não tá, a prefeitura não para. Essa é uma das coisas que tem que mudar. A gente Isso, parar de jogar a responsa no prefeito, que não tem coleta seletiva. Aqui, usa o cataqui. Eu não tô ganhando nada para fazer esse mexendo no cataqui, não, tá? Eu só sou fã do aplicativo, ele resolve um problemão. Né? O então, cataqui e o Pimp My Ride, que são dois, eles são é juntos, isso aí. esse aplicativo. Então, Tá, assim, vamos fazer. Adorei a tá, ideia, obrigado, viu? tá, imagina. Olha só, Valeu, Celso. o Combo aqui falou, né, que o modelo de unidade de negócio para catadores e catadoras independentes, com valorização da força de trabalho, com a prestação de serviço pela educação ambiental, mercado justo e economia circular. Realmente, realmente, isso é fundamental, tá? A gente precisa realmente é, é, ampliar essa questão da educação ambiental, tá? Fazer esse trabalho direto com o link com a população, utilizando líderes. Você tem que utilizar líderes. Aquele cara que leva Sim. informação, que está disposto a melhorar a comunidade. Eu fiz uma palestra aqui, depois dá uma olhada, pessoal, com um projeto Ciliar, lá de Sete Ciliar. Lagoas. O que ela fez Pertinho lá, aqui, aquela ó. menina, Pertinho aqui. o que ela fez, aquela menina, foi uma coisa impressionante. Ela simplesmente mobilizou a cidade inteira em torno do lixo. É uma coisa impressionante. Hoje ela tem, para você ter uma ideia, aproximadamente de 100 a 150 pessoas que ajudam ela nas ações de Que resíduo. legal. É muito legal. É muito Que legal. E legal. ela é uma estudante de engenharia ambiental. Ô, Olha, Celso, depois me passa o contato dela. Eu gostaria de sim, conversar com ela, por sim, favor. é fantástico. A Meire, o nome dela, é uma menina assim. Inclusive, assim que passar a pandemia, eu vou lá visitar ela. Eu quero participar de uma ação junto com E ela quando lá. você for, você me dá o toque que eu estarei Sim, presente, porque ainda mais que é aqui do lado. E você falando justamente. isso, não sei se você sabe o que, que vai acontecer dia 19 de setembro. Não, não estou sabendo ainda. É o World Cleanup Day, o É, Dia Mundial da Limpeza. é mesmo? Ano passado, 1.200 cidades no Brasil participaram. Uhum. É um dia em que as pessoas se unem para limpar, para pegar lixo no chão, Que entendeu? Para legal. limpar alguma área. E é uma iniciativa voluntária, ocorre no mundo inteiro, e seria muito legal. Você faz uma. Não sei se já tem algum núcleo aí em Campo do Jordão, mas se não Não, tiver, você pode puxar. sim, Aqui vou em puxar. BH e tal, em Contagem, nós vamos fazer também um mutirão aqui e vamos unir força, cara. E essa menina aí, ó, É tem isso. todo o meu Então vamos apoio. fazer o seguinte, ó. Já vamos deixar um desafio aqui para a gente fazer nos próximos meses, até o dia 19, para a gente divulgar com a maior quantidade de pessoas, tá? Para a gente empenhar o máximo de cidade que a gente conseguir para participar desse evento.
Massa, tem um site que você se cadastra como voluntário. Tá. Depois eu vou te encaminhar ele. Sim. E aí as pessoas se cadastram, Não, se organizam localmente e pronto. Entendeu? É isso. E daí nós já vamos fazer eu já vou preparar um material para divulgar isso na internet e para a gente fazer um belo de um trabalho e provar que realmente, porque o objetivo dessas lives é provar que realmente a gente pode fazer a diferença, que a gente tem o dever de fazer a diferença. Tem o dever. A atitude de cada um faz a diferença. É aquela história. Seja você a revolução que você quer ver no mundo. Isso mesmo. Então, é o seguinte, faz você, muda a sua casa. A primeira revolução, eu acredito muito nos microarranjos. Quanto menor o arranjo, eu acho que melhor ele funciona, mais eficiente ele é. E vários microarranjos funcionam como elas vão funcionando como células e eles vão aumentando a potência disso tudo. Sim. Então é isso que a gente tem que empoderar a população para entender, olha, faça na sua casa, igual a Daniela que está aí, Daniela Balbino aí, nós temos uma live muito legal outro dia, ela é uma contadora, trabalha na Missão Hare Krishna, que é uma ONG muito legal aqui de Betim, e ela está num empenho muito forte de trazer a questão da sustentabilidade para dentro de organizações sociais. E o A é Lixo, ele nasceu com essa ideia de pegar e transformar cada organização social, por exemplo, um abrigo para jovens de 12 a 18, uma comunidade terapêutica para a recuperação de viciados em álcool e drogas, uma PAC, que é o penitenciário, transformar aquilo num pequeno núcleo que processa o seu resíduo orgânico e produz alimento orgânico. Se a gente conseguir espalhar isso, que seja por hortas, a gente vai fazendo justamente essas microcélulas. Porque, por exemplo, igual o resíduo orgânico, quanto mais se aumenta, aí você vai pensando em plantas grandes de biogás, eu vivi muito isso. Quanto mais se aumenta, mais complicado fica, mais impacto ambiental você gera. Por mais que é um serviço ambiental, ele gera impactos ambientais. E a compostagem caseira não gera impacto ambiental nenhum, é zero. É zero, entendeu? E você deixa de transportar. Por exemplo, se você pega a gestão de resíduo, 1 tonelada de resíduo, a prefeitura gasta mais ou menos uns R$500. Desses R$500, 150 é para pular no aterro, 120, 180, dependendo da cidade. O resto, coleta e transporte. É para ir na porta da sua casa, pegar e levar até o aterro sanitário. Isso mesmo. É a parte mais cara. Se a gente consegue tirar isso, você como cidadão, tirando, fazendo a compostagem na sua casa, é metade do seu lixo. Com certeza. É metade. Com certeza. Então assim, eu tô adorando essas lives porque assim tá trazendo um material riquíssimo que a gente pode realmente fazer a diferença em muito. Com certeza. Nós já fizemos da construção civil, nós estamos fazendo essa aqui de resíduo, tivemos do projeto auxiliar, tivemos de permacultura, que foi uma live sensacional, que o pessoal começou a entender realmente o que é permacultura. Permacultura é coisa linda. É coisa linda, maravilhosa. É uma revolução muito grande. E nós estamos aí com um problema muito sério, porque até 2050, 80% da população mundial morará dentro de cidade. Como é que nós vamos alimentar esse povo todo? Como? Justamente. E a questão do resíduo, realmente, nós profissionais da área ambiental, temos um trabalho de titã nos próximos anos, tá? Para diminuir a questão do desperdício desse resíduo que está tendo hoje no Brasil. É um trabalho... Acabar com o lixo, né? Acabar com o lixo. É a história do lixo zero, né? Tem gente que acha que é utópico. Eu não acho que é utópico. O tópico é a gente ficar parado achando que a coisa vai se resolver sozinha. Entendeu? É a gente com a mão na massa, pô. Monique, se não me engano, até o ano que vem, ela vai zerar o lixo da cidade. Todo o lixo ou vai para compostagem ou vai para reciclagem. Aí eu vou te fazer uma pergunta. O brasileiro é pior do que o alemão? Não é. Então, por que a gente não consegue fazer igual ou melhor que os alemães? Eu tenho isso aqui muito forte comigo. A gente tem plenas condições. E nós temos ainda uma sinergia muito grande, que é justamente esses arranjos, essa união que o brasileiro tem, de querer trabalhar próximo, estar perto.
Se a Sim. gente usar isso a favor de resolver a questão do lixo, nós vamos dar um salto que as pessoas não têm noção. Existem diversas iniciativas pequenas, muito legais. E uma outra coisa que eu queria também divulgar aqui. Todo mundo gosta de fazer compostagem. Né? Uhum. Ok, eu adoro, mas não é uma coisa que todo mundo gosta. Mas todo mundo tem que se responsabilizar pelo seu resíduo orgânico. E o resíduo orgânico, como nós falamos, não é reciclado. Uhum. Existem várias iniciativas de negócios de impacto espalhados pelo Brasil inteiro que prestam serviço de compostagem. Sim. Você paga uma pequena taxa e eles coletam o seu resíduo orgânico. As pessoas têm que começar a ter essa responsabilidade. Olha, se você não quer cuidar do seu resíduo e a sua cidade não faz compostagem, você não tem um local para entregar, contate uma dessas empresas. São empresas muito legais, estão fazendo trabalhos maravilhosos. Por exemplo, eu vou fazer o nome de várias aqui que eu conheço e que eu sei que fazem bons trabalhos. Aqui em Belo Horizonte nós temos uma Salas, que faz um trabalho lindo, inclusive eles têm uma moeda social. É um trabalho muito legal. Eles têm o Bem Composto, que é o composto que eles produzem. Tem o pessoal do Ciclo Orgânico no Rio de Janeiro. Tem o pessoal do Doutor Catador. Tem vários exemplos legais que são empreendedores brasileiros que estão aí batalhando na reciclagem do orgânico e que eu faço aqui um apelo. Se você não quer instalar uma composteirazinha na sua casa, dá uma moral para esse pessoal. Custa tipo 40, 50 reais por mês para eles fazerem a gestão do seu resíduo orgânico. E vai fazer uma diferença grande. Então, isso está ajudando o mercado girar, né? Uma coisa que a gente tem que botar muito na nossa cabeça e na gestão de resíduos é fundamental. O nosso dinheiro é o nosso principal voto. E a gente escolhe em quem que a gente vota. Quando a Uhum. gente compra alguma coisa, a gente está votando naquele negócio. Então, se você compra algo de um negócio que gera muito lixo, que traz um material muito contaminante, que é uma embalagem muito complexa, você está incentivando ele a fazer isso. Agora, quando você investe numa pessoa que está promovendo a reciclagem de todos os tipos de resíduos, você está votando para que isso melhore. Isso é o quê? É micropolítica. É a gente fazendo Sim. política no dia a dia, apartidária, não tem nada de partido aqui. Isso é organização social e articulação política do cidadão. Então, a gente tem que começar a divulgar e incentivar essas iniciativas. Eu sou fã dessa galera, sabe? Eu sempre vou atrás deles Sim. para ver o que eles estão fazendo e tentar ajudá-los de alguma forma. Então, e realmente, quando você pega, por exemplo, uma cidade como, vai, São Paulo, você imagina o potencial que tem em São Paulo em relação a reciclagem e compostagem? Eu Ah, fico imaginando o que é jogado de dinheiro todo dia em São Paulo. Então, o pessoal de sucata que está aqui também, porque eu praticamente tudo que eu construí no meu sítio veio de demolição. A riqueza que tem de material de demolição é uma coisa absurda. Eu lembro que a gente demoliu 3 casas no mesmo terreno, que só o que eu tirei de viga, de peroba, lá, equivale a mais ou menos a R$ 200.000, vai. Se for comprar em valor de mercado hoje. E isso aí podia ter sido jogado fora. E telha, e tijolo, e tudo mais, sabe? Então, você tem um potencial em todo o ciclo do resíduo. Nós estamos falando em todo o ciclo do resíduo. Todo. uhum. É igual eu tenho um amigo que ele é produtor rural, ele produz gado. Ele fala assim que do boi se aproveita até o berro, você faz berrante. Entendeu? Até o berro do boi você faz berrante. Aproveita até o mugido, você pode Até o gravar ele bugio. e fazer É isso aí. Então, quer dizer, do mesmo jeito que do gado você aproveita tudo, tudo, não tem nada que é jogado fora. Nada. Nada é jogado fora. Do resíduo também você poderia, além de. Tá todo o potencial aí, a matéria-prima. Sabe aqui, Lógico. você falou, sabe por que que a Alemanha recicla tanto? Hum, Porque é matéria-prima para eles. lógico que é. Eles compravam muito, por exemplo, eles compravam muita terras raras lá da China. A China virou e falou: olha, para eu continuar vendendo terras raras para você, você vai ter que comprar isso, isso e isso meu. Ah, não, eu não quero. Ah, então eu vou parar de vender. O que a Alemanha fez? Desenvolveu programas de reciclagem de resíduo eletrônico Sim, para tirar terras raras para atender a indústria interna.
Sim, Então, é inovação, é mercado. O lixo, o que tem de potencial de inovação na gestão de resíduos, é absurdo, é incrível. Porque você vai ter que desenvolver novos processos para adequar aquela realidade. com certeza. Então, em vez, a gente tem que fomentar isso, sabe? A minha empresa, a Metano, eu desenvolvi ela basicamente pegando recursos de P&D, de pesquisa e Uhum. desenvolvimento, para tentar fazer planta de biogás aqui no Brasil. E com isso a gente desenvolveu o fornecedor, foi muito legal. E o resíduo ele tem este potencial, e está aí, sendo jogado fora. Eu vou dar um exemplo muito legal. Eu falei, vou fazer eu tenho um sistema de compostagem aqui em casa, mas agora eu quero fazer um de baldes, que é aquele mais simplesinho, né? 3 baldes e tal. Aí eu fui na padaria para pegar o balde lá. Achei que eu ia ganhar o balde. Cheguei lá, Sim. não, a gente vende, é R$ 5 cada um. Então, sabe, é um negócio interessante, porque, inclusive, nós estamos falando de resíduo, a gente não, falando num assunto muito importante, que é os 3 R's. E eles têm que andar junto mesmo, né? Que é o reduzir, Sim. reutilizar e reciclar. O reduzir é fundamental. Nós estamos numa política de resíduo que o que a gente gera de resíduo é uma coisa absurda. E às vezes, muitas vezes, sem precisar de gerar aquele resíduo. Sem A precisar. gente aceita. É a própria Aceita. sacolinha de supermercado, é a embalagem, a gente aceita o resíduo. E é aquilo que eu falo, olha, tu é eternamente responsável por aquilo que cativas. Sim, Tu é eternamente responsável pelo lixo que compras. Entendeu? justamente. Você foi lá e pegou. Ninguém te obrigou a comprar aquele produto com aquele tanto de embalagem. Começa a questionar. Se você compra um Just, negócio recorrente de algum fornecedor, manda um e-mail para lá, falando que isso aconteceu de dia a gente pedindo aqui um delivery, eles forneciam uma refeição muito gostosa e tal. Só que a embalagem que vinha era absurda. Era uma marmita plástica dentro de uma caixa de papelão para uma marmita que custava R$ 13. Eu olhar e falei, o cara deve ter gastado aqui uns R$ 3 só de embalagem. uhum, Aí eu mandei um WhatsApp, falei que quando for me mandar, não precisa mandar a embalagem de papelão, põe só na marmita e boa. Aí ele falou, eu até tenho no iFood lá, tem a opção de você pôr lá que você é sustentável, que você quer uhum. sem embalagem. É, mas é isso, é as nossas atitudes. E a gente começar a bater na porta do nosso fornecedor e comentar com ele isso, um simples e-mail que você manda, um simples telefonema para o Sim. saque. Outro dia, me questionaram a questão eu estava falando sobre resíduo e tal, aí me questionaram, falando, olha, eu levo o meu resíduo no Verde Mar, que é um supermercado que tem aqui uma parte de coleta de resíduo e tal, mas eu não sei o que eles fazem. Será que é confiável? Aí eu fui ligar para o supermercado para Tá. perguntar para onde que ia, se ia para uma cooperativa ou não. Eu fui transferido umas 5 vezes. As pessoas não entendi o que esse cara tá ligando, querendo saber o que a gente faz com o reciclado que a gente recebe. Até que eu cheguei na diretora da parte de qualidade, e aí ela foi me explicar. Não, a gente manda para a Asmari, a gente que faz o transporte. Ela Ai, ó. explicou todo o processo. Ela inclusive falou, olha, mas eu até falei, olha, eu posso divulgar isso? Ela falou, não, eu não quero divulgar isso, porque é um serviço que a gente faz, que a gente não é nossa obrigação, a gente faz porque a gente quer fazer, só que tem Uhum. muita gente mal educada, já parou aqui, gente querendo descartar resíduo de hospital aqui, que não Nossa. sei o que e tal, mas é isso, são essas pequenas atitudes, e a gente ligar para os Ó, fornecedores e questionar faz sim. diferença. Ó, aí, ó, negócio legal aqui, ó. Até meu irmão que tá aqui, o Wagner. Lá, ó, ele economiza muito fazendo compostagem. Uso toda em jardim e horta. E na criação de minhocas pro Pesque Pague. Que tem um Muito Pesque bom. Pague aqui na cidade. Então aí, pra você ver, são ações assim que são legais, entendeu? Eu também Com sabia que uma certeza. vez eu não comprei um produto que eu queria por causa da quantidade de plástico que tinha, porque tinha um plástico que envolvia, daí vinha dentro de um potinho plástico, que estava dentro de um outro plástico, e que estava com o plástico final, eu falei, tem 4 plásticos para envolver esse negócio? Não. E você Daí ainda vai pôr na sacola, né? Você ainda vai ainda pôr vai na pôr uma sacolinha sacola para ainda. levar. Justamente, é uma coisa absurda. E sabe,
E realmente, a gente precisa mudar esse conceito que a gente tem de que todo produto que está na Terra é infinito, que tudo está aqui para o nosso uso e para o nosso bel prazer, que as nossas ações não geram reações contrárias no meio ambiente, tá? E esse conceito só muda quando a gente começa a fazer coisa igual essa que a gente está fazendo aqui, de verdade, de levar informação, de deixar lá, vai ficar na nossa bio, vai ficar no nosso canal do YouTube, como essa é a 15ª live que a gente faz. Muito bom, você está de parabéns. De diferentes assuntos, tá bom? Diferentes assuntos. Olha lá, eu vou falar o último aqui do Catadores, ó. Boa, catadores e catadoras também temos de ser remunerados pela prestação de serviço. Se pagam as empresas, recebemos também. Temos esse direito, que está dentro da PNRS 12305. Isso é fundamental, porque, igual eu falei aqui anteriormente na nossa conversa, hoje, do jeito que funciona a cooperativa de catadores, hoje no Brasil, se não tiver uma injeção do município, não vinga, não adianta. Aqui, isso é no mundo inteiro. Resíduo tem que ser subsidiado. E o catador, ele tem o direito a receber pelo serviço ambiental que ele presta. Com certeza. O catador, ele presta um serviço ambiental de excelente qualidade, complicado, mexendo com o que ninguém quer saber. Hoje, faleceram 2 garis lá em Brasília, eles foram atropelados voltando do trabalho. Então é o seguinte, o catador é marginalizado, muitas vezes ele é xingado porque ele está lá pegando o reciclável, aí chega um povo, acha, você é sujo, que não sei o quê, é maltratado. Então é o seguinte, ele tem que ser remunerado, a gente tem que começar a exigir das prefeituras que façam os convênios para a coleta seletiva com as cooperativas e que remunerem esses catadores, isso é fundamental. O combate seletivo, o Bispo está aqui falando, o Bispo, eu apoio em gênero, número e grau. A questão da incineração que o Bispo levantou também é um ponto que eu gostaria, até a gente conversou, eu tenho uma visão um pouco bem crítica disso. A incineração é interessante? É legal. Mas o que você vai queimar para gerar energia? Justamente. O que tem poder calorífico? O que tem poder calorífico? Plástico e papelão. Plástico e papel. E aonde que está baseada a reciclagem no Brasil? Do que a cooperativa ganha? Qual que é o principal ponto de receita? Plástico e papel. Então, quando você vem com a incineração, é competidor sim, porque a matéria-prima é a mesma. Para você conseguir fazer funcionar o incinerador de forma adequada, você vai precisar de poder calorífico. Ou você vai com um combustível externo, que seria diesel, que você vai injetar diesel ali para queimar, ou você vai entrar com resíduo com alto poder calorífico, que é o reciclável. Então, o programa do governo federal, que é o Lixão Zero, ele incentiva muito a questão da incineração, da valorização energética de resíduos. Eu tenho uma ressalva muito grande. E tem um outro ponto que é muito sério, na questão das micro-revoluções. Quando você pega e incentiva pequenas iniciativas, você divide o dinheiro. Sim. Um incinerador é extremamente caro. Você vai pagar aí coisa de bilhão para construir um incinerador. Se você pega esse dinheiro e divide para diversas iniciativas, para fomentar a reciclagem, você vai estar propiciando que esse dinheiro não vá parar na mão de apenas um núcleo, de apenas uma grande empresa, mas sim em N arranjos locais para resolver N resíduos. Então, quando a gente vai para a questão da incineração, o Brasil não precisa. Pode ser que São Paulo, alguma cidade, beleza, mas a gente tem um caminho muito legal que pode ser através do arranjo, fomentando o catador. Tá, Felipe, falta 1 minuto para terminar essa live. Foi mal, desculpa. Não, tá. Não, é só para finalizar essa questão, ia virar um latifúndio, que não é ilegal. Tá? A questão do incinerador. Ia ser mais um latifúndio no Brasil. Eu queria agradecer muito sua participação. Foi sensacional. Eu que agradeço. Eu acho que vale a pena, num futuro, fazer uma próxima, que nós vamos fazer por causa da questão do dia limpo aí, tá bom? E obrigado. Vamos articular isso. Obrigado a todo mundo que esteve aqui, tá bom? De verdade. Valeu demais, pessoal. Tá?
Eu E, gostei muito. Felipe, valeu mesmo, tá bom? Tamo junto e vamos continuar nessa luta aí da educação ambiental e para valorização do resíduo sólido no Brasil, para eles deixar de ser tratados como lixo. Lixo não é lixo, lixo Não